Quando eu vi a divulgação do nosso encontro, eu fiquei preocupado, porque nós temos a referência à data do segundo domingo de maio, dedicada às mães. Nós temos o aniversário de 102 anos do Centro Espírita Vicente de Paulo, que nos acolhe e nos permite a realização desse encontro. E temos também a questão ligada ao tema da noite. Como interligar tudo isso usando os 30 minutos que nós temos para refletir? Bem, fazendo um esforço que eu espero seja compreendido por vocês. Na medida do possível, vamos tentar falar de tudo, daquela questão principal, que é a lição 46, uma lição daquelas objetivas demais, bem no padrão Emmanuel de despertar aqueles que o leem. E as outras duas questões que são relevantíssimas. Não a questão ligada propriamente à data, que é um vínculo de natureza comercial, mas à maternidade. E também ao aniversário do Vicente de Paulo. Tudo isso nos faz refletir. O texto é tirado do capítulo 46, é tirado de um pequeno versículo da segunda carta que teria sido escrita por Pedro e destinada, ao que tudo aponta, pelo menos é assim que fazem os que estudam esses textos do ponto de vista teológico, a todos que obtiveram a fé. Isso fica muito claro quando nós examinamos o próprio texto da carta. Esta mensagem aparece. Mas teria Pedro escrito tais cartas? A questão não é resolvida sob nenhum aspecto. Tá? Não há quem diga com absoluta certeza que sim, e por quê. Ele era um pescador que trabalhava no lago e foi por Jesus convidado a integrar o grupo dos seus seguidores. Poderia ter escrito por intermédio de alguém, Silvano, como aparece no texto da própria carta? Sim, é bem provável que sim. Porém, a datação da carta torna esse raciocínio cada vez mais difícil. Primeiro, na carta que nós temos pela frente. Ela talvez tenha sido escrita num período que vai do ano 90 ao ano 120. E isso, então, torna a autoria atribuída a Pedro completamente inviável. Mas importa é o conteúdo, importa é aquilo que ela traz. Os estudiosos, os exegetas, fazem questão de nos posicionar. Isso é muito importante, porque o Espiritismo, por recomendação do próprio Allan Kardec, nunca deve abandonar esse conhecimento múltiplo. Para quê? Para que a sua fé seja ela mesma raciocinada. Então é importante entender, alguém a quem é atribuído um texto foi o seu redator? Ele efetivamente busca, com essa carta, nos trazer uma informação relevante? Para Emmanuel, que aproveita o texto dentro de um determinado ponto de vista, ou do crescimento, a carta tem, sim, a sua relevância. Se nós pegarmos a primeira frase, que serve de base para a sua análise, nós veremos que há aí, por parte do seu escritor, um desejo, o de que nós cresçamos na graça e no conhecimento sobre Jesus. Na graça e no conhecimento
sobre Jesus. É aí que Pedro registra a sua posição e é daí que parte Emmanuel, no desejo de crescimento. Crescimento. Eu não vou me centrar na questão da graça, porque o texto de Emmanuel não faz, e porque a própria questão da graça é ela sim uma questão teológica. E isto, de certa forma, inviabiliza, já que pressupõe que alguns contam com uma proteção, a graça, que não é outorgada a todos. E, do ponto de vista espírita, isso para nós é completamente superado. É o dispensar a todos nós os olhares, o acompanhamento de espíritos amigos é a regra. A nossa adesão a essa proteção, o nosso conformismo de ação a este tipo de amparo é uma questão completamente diferente. Então, não há alguns mais agraciados do que outros. Não há alguns separados de outro. Todas as criaturas são fruto de uma única fonte, Deus, aquele que nos deseja, a partir deste projeto, que o Espiritismo detalha com uma riqueza imensa, nos ver auxiliarmos mutuamente e virmos, a partir de um determinado ponto evolutivo, auxiliar o próprio Criador na condução das demais pessoas. É aí que eu encontro, então, o primeiro vínculo com o papel dos pais, porque cabe aos pais, como o Livro dos Espíritos deixa absolutamente claro, amparar os espíritos que recebem ao seu lado para, através do exemplo, endereçá-los a uma nova forma de pensar, de agir. Mas respeitar aqueles filhos que são apenas do corpo, são espíritos tão ou mais evoluídos do que os próprios pais. A missão materna, como o Livro dos Espíritos faz questão de destacar, fechando o capítulo da lei moral intitulada de justiça, amor e caridade, a maternidade é um gesto de grande renúncia. E isto porque aquele espírito que, estando em um corpo feminino, resolver dedicar-se à maternidade, verá que terá que abrir mão de uma série de outras coisas para bem cumprir a sua missão. E terá, o que é difícil colocar na compreensão das pessoas, que conformar-se com a não aceitação da dedicação que faz. Ela jamais receberá a devolutiva total que a dedicação exige. Esta é uma característica. E por quê? Bom, porque os espíritos que estamos na Terra somos espíritos onde o egoísmo e o orgulho ainda imperam. De tal sorte que, embora as mães se esforcem dedicando-se aos filhos, nem sempre receberão em retribuição a mesma consideração. Isto não acontecerá. É decorrente da natureza evolutiva que todos os que aqui estamos temos. Não é nada extraordinário. O normal seria diferente, sim, seria diferente. Mas vem aí, então, as situações da vida em que cada qual busca pensar em si, busca trabalhar em favor de si próprio, e este empenho, esse sacrifício, nem sempre recebe a adequada valoração. O coração materno certamente assinala as dores desta situação,
Porém, em nome da tarefa que resolveu assumir, vai relevar inúmeras situações, tudo em nome do bem-estar daquele, daquela, daqueles, daquelas, que teve a oportunidade de trazer para uma nova oportunidade. Espíritos que somos em jornada evolutiva e precisando da reencarnação como processo educativo, nós estaremos sempre às voltas com novos genitores. Sempre. Ocuparemos a função de, mas chegaremos à reencarnação por intermédio de outros companheiros, de forma a que, nessas ligações, estabeleçamos as famílias de vínculo definitivo, que não são, como também o Espiritismo nos ensina, as famílias do vínculo corporal. As do corporal podem nos ajudar a estreitar laços e a ampliar a família espiritual, mas não é assim. Daí o papel relevante que têm os genitores, no sentido de trabalhar pelo crescimento daqueles que com eles estão, não pela superproteção. Eu vou me permitir voltar um pouquinho no tempo, e já é possível, né? Eu consigo fazer isso porque os anos vão se acumulando, mas por volta do ano 2000, para ser exato, em 2003, nós tivemos a edição, a divulgação de um filme muito interessante, um filme cujo título já nos explica tudo, Procurando Nemo. E é curiosa a história do filme. Quem se lembra do roteiro vai perceber que alguém extremamente superprotetor do único filho que lhe restou a partir de um acidente num coral, onde a sua mulher e os demais integrantes da cria foram mortos. O filme começa com essa mensagem. E esse superprotetor, e é muito legal que fique na figura paterna, mas ela é bem confundida na figura materna, a mãe que não quer que o filho cresça, lá o pai não queria que o filho crescesse, não queria que ele tivesse as suas experiências, etc. De repente o vê ser levado por um pescador. O destino de Nemo é um aquário e ele terá que lutar para sair dali, porque certamente terminará nas mãos da sobrinha do dentista que tem o aquário. A história é muito interessante, marca todos nós e demonstra claramente o quanto a superproteção pode fazer mal. Há mães que se preocupam porque o filho sofre um pequeno acidente no jogo na escola, na rua. Outras, quando ele diz que precisa dormir fora de casa, passam a noite em claro. E se ele disser que vai fazer um estágio fora do país, será um verdadeiro tormento. Mas os filhos não nos pertencem. São espíritos como nós somos. Basta que olhemos o nosso comportamento em relação aos nossos pais. Nós também buscamos a nossa emancipação, o nosso crescimento. Temos que cumprir a jornada que nos é própria. Daí, o sentimento materno de superproteção, ele, do ponto de vista espírita, revela uma clara disfunção, porque cabe aos pais, no exercício desta atribuição que recebem por encargo, dar aos seus companheiros de jornada, os espíritos que tornam, como tornamos também nós, a exemplificação. E a exemplificação passa pelo processo de crescimento, de emancipação. Então, devemos ofertar-lhes, porque o organismo do ser humano em mundos como a Terra demanda esse cuidado excessivo. Vejam a natureza providencial com que Deus nos permite zelar e, ao mesmo tempo, desenvolver aproximações, carinhos,
reaproximações, reajustes. Há toda uma sabedoria por trás disso, não encontrada, como os espíritos nos explicam tão bem, no reino animal, que é aquele que precede o hominal. Ali, depois dos primeiros dias de zelo, que não vão se estender por muitos outros, a cria passa a ter a independência do seu agir. E aqueles que foram os seus genitores respeitarão e cuidarão de outras ninhadas, de outras crias, num processo que lhes faz cumprir, dentro do que estabelece a inteligência divina, o papel que cabe. Para nós, espíritos, o zelo tem relevância, sim, mas só vai ter relevância quando colaborar com o crescimento. E aí a superproteção tem que desaparecer em nosso benefício, mas, acima de tudo, em benefício daqueles que temos ao lado. Porque a ideia é essa. A ideia é a de crescer, a de avançar. Voltamos à lição. A gente conseguiu fazer uma volta, falar da mãe, a quem nós homenageamos, mas a homenagem não deve ser esta simbólica de fazer a entrega de um presente, por mais valioso que seja. Não conheço e fui alguém generosamente brindado pela reencarnação, pois que se meu pai desencarnou quando eu tinha apenas 5 anos, a reencarnação me deu a companhia de mães preciosíssimas. É verdade que eu tive outros pais também relevantes. O meu genitor voltou à realidade espiritual mais cedo, por problemas da sua própria programação encarnatória. Mas nós permanecemos. E ao lado da mãe, da avó, eu tive outras mulheres que foram mães para mim em determinados momentos da existência. Companheiras, amigas, cujos exemplos me serviram e servem até hoje. Nenhuma delas está mais aqui. Nenhuma delas convive. Mas eu me lembro de, ao encontrá-las no dia a dia, Marli, Virgínia, Alice e Vera, são as 4 a quem me refiro, nenhuma delas se preocupar com o material, nenhuma delas valorizar aquilo que poderia parecer aos olhos de alguém desatento, o mais importante, o vaso de flor, o tecido, a roupa tecida, até mesmo a joia, não tinham relevância. O que elas queriam, o que eu sempre busquei lhes dar, era a atenção. E olha que falhei e muito, porque os compromissos do dia a dia nos fazem fazer isso. Então, era o telefonema, às vezes rápido, e do outro lado alguém querendo nos dar notícia das suas dores, dos seus problemas. E nós, que achamos que os nossos problemas são mais importantes, tratamos de abreviar a conversa. É bem verdade que, quando nós não as temos do lado, a primeira sensação que vem é de não ter aproveitado aqueles instantes que, para nós, eram morosos demais, mas que, na verdade, eram curtos e deixam uma saudade muito grande. Do ponto de vista espírita, o consolo maior é tê-las ao lado, quando nós as identificamos nas tarefas que temos por fazer, ou no dia a dia, naquele momento em que nós nos recolhemos para a prece, vemos que a mãe, a avó, as mães que nos adotaram estão ali, orando conosco, nos estimulando a fazer aquilo que precisamos fazer, porque isto é o crescer. Diz-nos Emmanuel que a ideia de destaque parece uma constante na vida de todos os homens. Até o mendigo, diz ele, fica imaginando que o que ele passa vai lhe conduzir ao céu. E há aí um problema muito sério, porque muitas vezes, pela dureza do coração dos espíritos que estão na terra, o mendigo é escorraçado, as portas são fechadas, nós temos medo da abordagem. Quanta gente com quem eu convivo corre subir o vidro porque alguém se aproxima para pedir um trocado.
Não, eu não posso passar por essa situação. Vai que ele me ataca. Te ataca para quê? Para te levar o quê? Ah, o bem que eu tenho aqui conquistado com tanto esforço, mas que bem você levará consigo daqui? Que bem você trouxe para aqui que não foi o bem praticado em favor do outro? É por não realizá-lo que nós ainda estamos aqui, que nós precisamos voltar ao mundo de expiações e provas para encarar de frente as nossas limitações. E aqui que Emmanuel, então, explora. Nós temos uma ansiedade muito grande para ter esse destaque, e esta ansiedade, diz ele, é um propósito mal dirigido e que objetiva o crescimento ao inverso. Vocês pensaram no alcance dessa frase? Crescimento ao inverso. Porque a gente imagina o crescimento e ele diz: não, você não vai se desenvolver agindo assim, você só vai inchar. E o inchar é o crescer para o lado e permanecer na mesma posição, na mesma situação. É aqui que Emmanuel é duro, no sentido de nos acordar para a realidade, e que os pais precisam ser duros para acordar os seus filhos. Nenhum dos nossos filhos está descompromissado de fazer o que lhe compete para crescer. Nós não vamos suprimir a parte que é dele. Nós não podemos ser omissos tolerando que aqueles comportamentos inadequados sejam mantidos, porque para não desagradar. Sabe o que isso significa? É não querer ocupar-se devidamente com aqueles que temos ao lado. Porque o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, educa, não cria. Criar é um comportamento comum no campo, onde você dá a comida, dá o pasto, dá o abrigo e cria. Vovó dizia que criar galinhas era muito fácil. Educar um filho é uma tarefa que não dá sossego o tempo todo, porque a palavra errada que você diz é captada. O comportamento inadequado que você tem é captado. De que maneira você se preocupa em exemplificar quando você passa estes sinais? Você não está exemplificando nada. E se o filho amanhã agir como você age, que culpa tem ele se tinha você como exemplo? A responsabilidade é nossa. Daí que Emmanuel diz: você educa alguém para que ele pense em altas remunerações financeiras, para que ele pense em favores do dinheiro fácil, para que ele pense em elevação aos postos de autoridade e dar desculpa de que assim ele vai poder ser uma pessoa melhor, inclusive aos propósitos de Jesus. Acorde, porque ele faz questão de nos dizer que isso é pura ilusão. Porque quem se preocupa com estas questões não tem tempo para se ocupar das questões espirituais. Não terá como. Aliás, vai estar tão ocupado com o transitório que não terá tempo para o definitivo. E vai perder mais uma encarnação. E sabe como é que ele chama a nossa atenção? Num parágrafo que a gente, quando lê, se envergonha. Se envergonha. Eu confesso para vocês, todas as vezes que volto a essa lição, eu fico envergonhado. Envergonhado. Porque diz ele com todas as letras: você acha que alguém que organizou a vida do planeta precisa esperar você amadurecer para trabalhar nesse conjunto? A resposta é não. É não. Não precisa. Jesus nos veio exemplificar o que devemos fazer para sermos melhores. E quando nos convida a agir no bem, é porque sabe que é o único caminho que vai nos conduzir a uma melhor situação. Mas não precisa do nosso apoio, não precisa do nosso empenho, não precisa.
ele age em nome do Pai e foi o organizador da casa que nós ocupamos, uma das muitas casas. E foi categórico: o meu reino não é daqui. Então, todos os que querem reduzir a sua influência ao mundo, fazer com que aqui aconteça, volte, são apenas e tão somente desinformados. E o espírita não pode ser desinformado. O crescimento a que o evangelho se reporta, diz Emmanuel, deve orientar-se na virtude e no conhecimento da vontade. E aí ele termina com duas advertências diretas. Aprenda cada um a sua parte na esfera dos seus deveres com Jesus. Ah, mas eu tenho deveres? Bom, se não descobriu que tem, imagina a distância que está. Segundo, atenda ao programa de edificação que lhe compete. Ainda que sozinho, ainda que perseguido pela incompreensão da própria família, dos que nos estão ao lado, porque aí nós estaremos crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Aí sim, aí teremos entendido qual é o propósito da nossa reencarnação, qual é o objetivo que temos para atingir. Uma casa espírita nos ajuda a isso. E é com muita alegria, muita satisfação que eu posso me dizer integrante dos que contribuem para o trabalho do Centro Espírita Vicente de Paulo. É uma contribuição muito pequena, porque são convites para fazer exposições, é um curso aqui, um curso acolá, e com uma regularidade que muito me deixa feliz, estar com vocês aos domingos, no segundo domingo de cada mês, pelo menos esta tem sido a agenda, para esse encontro, que nos permite refletir. É bom ver outras casas associadas, claro, a elas também me sinto ligado, né? A ASEAL, ao Centro Espírita Menino Jesus, tudo isto cria vínculos, mas é muito bacana ser espírita hoje. Quando esses empreendimentos de trabalho caritativo foram fundados, ser espírita era um desafio. Os que ali estavam eram chamados de loucos, de pessoas que a sociedade rejeitava, a polícia perseguia. 102 anos atrás, imagine, 102 anos atrás dizer-se espírita era coisa para gente que queria ser apedrejada. E esse trabalho foi levado a sério. Em nome de Jesus, claro, em nome dele que nós agimos. Mas agimos reproduzindo o que ele fez. É por isso que o VP me chama a atenção na caridade que faz. Material, sim, essa é o padrão das casas espíritas, mas me preocupo e me encanto muito mais pela caridade moral. Aquela que adverte, que convida à mudança, que faz nos parar e pensar: será que nós já crescemos ou estamos inchados? Será que a reencarnação vai nos mostrar um quadro evolutivo real ou será mais uma oportunidade que nós deixamos passar porque, de certa forma, entendíamos que ainda não estávamos preparados, porque nos faltavam recursos financeiros, de posição, desta ou daquela natureza? É hora de crescer. É hora de despertar e de perceber que o que temos que fazer é ser melhores a cada dia, com aqueles que estão ao nosso lado, da forma como estão. Então, a mãe e o pai que temos ao nosso lado devem merecer o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso amparo. Se dele não precisam no sentido material, ótimo, mas nunca podem abrir mão do amparo moral, da conversa, das boas vibrações. Se estão na realidade espiritual, é muito bom que por eles vibremos,
porque nem sempre os espíritos que voltam à realidade espiritual têm condições de entender que já voltaram, que já estão num outro tipo de vibração e que podem crescer também pelo aprendizado que lá desenvolvem. Vejam que há muito por fazer. E para nós fica o recado. Será que efetivamente crescemos? Se sim, é ótimo, porque senão o tempo urge. Cada dia é uma oportunidade perdida. Que façamos o nosso empenho para que ela não seja uma outra encarnação sem progresso, sem avanço, sem a evolução, que foi o objetivo que o Pai nos traçou. Peço desculpas, passei um pouquinho do horário, mas os 3 pontos me levaram a fazer um malabarismo aqui, tentando conciliá-los. Vamos vibrar? Nós temos feito isso a convite da Fátima e do César ao final de cada encontro. E queremos, nesse instante, convidar você a estar conosco. Todo o Evangelho termina assim, em que nós deixamos de nos ocupar apenas de nós e passamos a pensar nos que estão ao nosso lado. E eu vou pedir licença para vocês hoje para centrar as nossas vibrações apenas e tão somente na questão ligada à maternidade. Não vou sair desta zona, que é de certa forma confortável, mas vocês vão ver que não. Eu gostaria de, num primeiro momento, vibrar por aquelas mães que sofrem porque não conseguem dar aos seus filhos o sustento. Quantas mulheres, tendo os filhos no colo e ao lado, perambulam pelas ruas do mundo à espera de alguém que lhes estenda a mão, que lhes ajude a simplesmente ofertar um pequeno pedaço de pão, um copo de leite em favor daquelas crianças que ali estão, famintas. Eu gostaria de vibrar por elas, por aquelas que têm os filhos enfermos e não encontram como tratá-los, buscam os recursos de saúde pública e eles ou não existem ou estão abarrotados. E a criança arde de febre no seu colo, mas elas não têm como medicá-lo. Dependem de profissionais que o façam. Como deve ser difícil a situação de alguém assim. Aquelas que veem os filhos enviados à guerra. A insanidade que o orgulho de alguns faz incidir sobre uma população toda. E que veem os seus filhos saírem sem ter a certeza de que voltarão. Que estarão de volta para o lar, levando-lhes o carinho ou simplesmente a presença. Há as mães que têm filhos em guerra. E o mundo vive em guerra, numa insanidade incompreensível. As mães que têm os filhos presos. As únicas que na porta das penitenciárias, nos dias de visita, não têm vergonha. Os pais costumam não ir, envergonhados dizem, como é que ele foi fazer isto? Os companheiros e companheiras também acham que não dá para ir. Os filhos nem vou me referir, mas as mães ali estão, reunindo o pouco que têm, encarando horas de viagem, sem perguntar que tipo de deslize seus filhos cometeram, mas se dizendo presentes. Eu gostaria de pedir por elas nesse instante. E, por fim, por aquelas que não estão mais conosco. Aquelas que nos deram
tanto afeto, que foram os exemplos marcantes das nossas existências. E quando me lembro das que foram e com as quais podemos nos sintonizar, encerro me lembrando das que estão, que aguardam dos filhos gestos de carinho, de atenção, de companhia. Por elas nós vibramos. Mas e as mulheres que não puderam ter filhos? Também por elas vai a nossa vibração. Os meandros reencarnatórios estão longe da nossa capacidade de compreender, de compreensão. A inexistência, a falta da oportunidade de ter um filho não é demérito algum. Há tantos filhos alheios esperando braços afetuosos que é difícil ver alguém frustrado nesse aspecto. Basta sair de si, crescer e buscar amparar o próximo. Que os bons espíritos nos ajudem e para que os nossos pedidos possam ser efetivamente acolhidos e as boas vibrações cheguem a tantas necessidades, é que nós encerramos o nosso encontro, desejosos do apoio deles. Uma excelente semana para vocês. Parabéns às mulheres que são mães e estão aqui no grupo, e o desejo sincero de que seus filhos lhes tragam as maiores e melhores satisfações, não materiais, mas do sorriso, do abraço, do aconchego, nos momentos em que for possível ofertá-lo. Muito obrigado a vocês.